está do versículo 24 ao 27, mas nós vamos ler a partir do 15 para entendermos o contexto da fala de Paulo. Amém? 1 aos Coríntios capítulo 9, os irmãos encontraram? O texto vai dizer: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Terei o quê? Prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para todos, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Vou repetir o versículo 23. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Leva o quê? Prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém e amém. Meus amados, vamos ministrar uma palavra que Deus colocou no nosso coração hoje à tarde, subordinado aqui ao tema: o cuidado para não ficar reprovado. O cuidado para não ficar ou para não ser reprovado. O capítulo de número 9 do texto que nós lemos nesta noite, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu evangelho, ou do seu ministério apostólico. Ele foi o fundador das igrejas gentílicas. Você é leitor da Bíblia, sabe disso, ou vai saber disso, sendo um leitor da Bíblia. E Paulo, ele mesmo vai falar, e você também sabe, deve saber, que Paulo não foi um apóstolo que andou com Cristo. Ele não viu a Cristo. Paulo, bem possivelmente, quando Jesus Cristo foi morto, era um adolescente ou jovem, muito sábio, filho de uma família rica de Tarso, que foi enviado pelos seus pais, que tinha uma fábrica de tendas para o exército romano, portanto tinha condições. A sua família tinha cidadania romana,
que era um grande privilégio naquele tempo. Quem não era romano e quisesse adquirir a cidadania romana, tinha que ter uma alta soma de dinheiro para comprar a cidadania romana. Quem era um cidadão romano, ele não podia ser julgado aleatoriamente, apanhar com varas, outras coisas mais. Tinha que primeiro passar por um tribunal. Tinha uma série de privilégios um cidadão romano, apesar de algumas vezes acontecer com Paulo. Mas quando ele vai ser preso pela última vez para ser enviado para Roma, em Jerusalém, e vão açoitar Paulo, Paulo vai falar: vocês açoitam um cidadão romano sem antes interrogá-lo? E aí aquele capitão que vai mandar açoitar Paulo questiona Paulo como foi que ele conseguiu aquela cidadania, porque ele comprou com alto preço. E ele vai dizer que tem de nascimento, é herdeiro, ele herdou a cidadania romana. Isso significa que os seus pais, muito possivelmente, sendo judeus, tinham um acesso à corte de Roma. E ele foi enviado para estudar aos pés de Gamaliel. Existia duas escolas rabínicas muito importantes nos tempos de Paulo, que era a escola de Gamaliel e a escola de Hilel. Eram duas linhas de pensamentos diferentes, e Paulo foi treinado e ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo estava sendo preparado para fazer parte do Sinédrio, e ele se converte ao Senhor. Jesus já tem voltado para o Pai. Você conhece o texto, Jesus aparece a ele no caminho para Damasco, e ele se torna um apóstolo depois de mais de 14 anos de conversão, pois ele passa mais de 14 anos no anonimato, no deserto da Arábia, e depois na sua terra natal. E só depois é que Barnabé, lá depois de mais de 14 anos que Paulo está convertido, é que vai buscar Paulo em Tarso, para ele, juntamente com Barnabé, edificar a igreja em Antioquia, de onde Deus os levou, os enviou para a obra missionária. Então Paulo, dentro desse pequeno histórico, ele se tornou apóstolo de Cristo, mas não um apóstolo que andou com Cristo. E por isso, ele era muitas das vezes acusado ou perseguido pelos judeus, pelos cristãos de Jerusalém, que ao visitarem as igrejas fundadas por Paulo, queriam implantar a obrigação de guardarem a lei do Senhor, que Deus já tinha cumprido, que Jesus já tinha cumprido no seu ministério. E eles acusavam Paulo de ser um apóstolo fora do tempo, porque não andou com Cristo. Ensinava que o evangelho de Paulo era um evangelho falsificado, porque não era o mesmo evangelho que era pregado em Jerusalém. E Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios, não só para corrigir uma série de pecados que estava acontecendo dentro daquela igreja, pecados sérios, dentre estes pecados de incesto, briga entre os crentes, grupos rivais dentro da própria igreja, mas também vai escrever para defender o seu ministério apostólico, seu apostolado. E ele vai falar em outras cartas que o evangelho que ele recebeu foi do próprio Cristo. Cristo revelou diretamente a Paulo o evangelho que ele escreve. E aqui no capítulo 9, Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério e também do direito que ele tem de ser, por ser um pregador itinerante, viver a igreja, sustentar o seu ministério. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que ela sobejava nos dons espirituais. E aí nós vamos descobrir que dom espiritual não vai salvar ninguém. A pessoa pode ser usada no poder que for, mas se for carnal, ele vai perder sua salvação. A igreja de Corinto era uma igreja que sobejava nos dons, os 9 dons do Espírito operavam na igreja de Corinto, mas os crentes da igreja de Corinto eram crentes carnais. Ele diz isso no capítulo 3, versículo 3: havendo entre vós briga, contenda, discórdia, porfia, inveja, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, Paulo, essa igreja era uma igreja tão difícil
apesar deles serem filhos espirituais de Paulo, que eles não tiveram coragem de sustentar o ministério de Paulo, o ministério apostólico. Eu falei isso aqui, acho que foi na escola bíblica dominical domingo. O apóstolo Paulo tinha que trabalhar, fazendo tendas, e ele não podia nem orar por alguém quando era chamado, porque ele tinha que cumprir, sustentar seu próprio ministério. E aí quando alguém chamava Paulo para orar por alguém que estava enfermo e endemoniado, Paulo não podia ir. Então Paulo mandava o lenço: leve meu lenço e coloque sobre o enfermo, leve meu lenço e coloque sobre o endemoniado. Eles levavam o lenço de Paulo, Paulo colocava sobre os doentes, sobre os enfermos, endemoniados, eles eram curados. Não é uma regra geral. Surgiu umas igrejas neopentecostal que vendia lenço, né, para colocar nos enfermos. Mas aquilo ali não é uma regra, não é uma doutrina. Esse ato de Paulo é um ato isolado, porque Paulo tinha que trabalhar para se sustentar, se autossustentar. Aí ele escreve o capítulo 9 para defender o direito que ele tem de também ser sustentado. Mas ele, na igreja de Corinto, ele fazia questão de não receber salário, devido a conhecer o espírito daqueles irmãos e daquela igreja. E aí no texto seguinte, na continuação do texto, que é a partir do versículo 15 que eu li, ele vai mostrar que o evangelho dele não é um evangelho falsificado. Pelo contrário, que ele fez um esforço tremendo para ganhar, para alcançar o prêmio em pregar o evangelho, se fazendo de tolo para ganhar os tolos, se fazendo de aquele que guardava a lei para também ganhar aqueles que guardavam a lei, aqueles que estavam sem lei, não estando sem lei, mas estando debaixo da lei de Cristo, para ganhar aqueles que não tinham lei, se fez de louco para ganhar os loucos. Depois que Paulo faz esta defesa, ele vai falar acerca da autodisciplina espiritual. Ele vai dizer que não adianta, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério, que não adianta você ser crente 100 anos de crente, ser pastor, obreiro, você trabalhar na igreja, você fazer de tudo, cantar, pregar, ser um ativista na igreja, e no final de tudo você ser reprovado por Deus, porque você não teve autodisciplina. Ele vai dizer aqui, ele vai mostrar que não adianta você ganhar o mundo e se perder. Então ele vai usar aqui uma linguagem figurada para aplicar isso, falando sobre um prêmio. E ele vai se referir a isso, a um prêmio que um atleta vencedor recebe ao chegar vitorioso no final de uma corrida. A igreja de Corinto era uma igreja grega, e todos nós somos sabedores que os Jogos Olímpicos, eles foram criados e inventados na Grécia, muito antes de Cristo. A maratona, que era a corrida mais importante naquele tempo, né? Foi depois inventada, criada, quando um soldado, depois que na Grécia ainda não era um país unificado, existia várias cidades-estado, onde cada cidade tinha um rei que governava, venceu uma guerra contra outro exército, e um soldado correu vários quilômetros para levar a notícia a outra cidade acerca da batalha. E aí nasceu a maratona, os Jogos Olímpicos e assim por diante. Então Paulo conhecia muito bem todos os preparativos que existia, tanto para os Jogos Olímpicos, como também os preparativos que os atletas faziam para poder participarem dos Jogos Olímpicos. E aí ele vai usar uma linguagem figurada e trazer essa linguagem para dentro do contexto espiritual, e dizer que assim como esses atletas corriam para alcançar um prêmio, nós também estamos correndo uma corrida para também alcançarmos um prêmio, mas não um prêmio como estes atletas ganhavam, mas um prêmio maior, melhor, sobrenatural e extraordinário. Quando aqueles atletas, eles
terminavam suas provas, que saíam vencedores, eles montavam uma plataforma que nós chamamos de púlpito. Foi de onde se originou a palavra púlpito, uma plataforma muito alta. E ali eles eram chamados naquela plataforma, que é o mesmo nome que Paulo vai usar para o tribunal de Cristo, quando os crentes vão comparecer ao bema, ao tribunal de Cristo, para receber seu galardão. Então aqueles atletas, eles eram chamados a um palanque chamado bema, onde ali os juízes das provas distribuíam os prêmios. Naquele tempo, não como hoje, o atleta ganha uma medalha de ouro, de prata, de bronze, dependendo da disputa, um troféu e assim por diante. Mas naquele tempo era apenas uma coroa de folhas de louro lustrosas e espessas. Se confeccionava uma coroa de louros, que é uma planta, e colocava na cabeça do atleta, e aquela coroa de louros era o prêmio que o atleta vencedor recebia por ter alcançado a vitória, por ter chegado ali vencedor. Então, como eu disse, Paulo vai usar uma linguagem figurada de algo que acontece. A igreja de Corinto sabia muito bem o que era isso, porque isso tinha, esses Jogos Olímpicos tinha em todas as cidades da Grécia. Então eles conheciam muito bem a linguagem que Paulo estava usando, e ele vai usar essa linguagem para dizer que nós também estamos correndo atrás de um prêmio. Todos nós cristãos estamos correndo também esta carreira, só que não para alcançar uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível, né? O que é uma coisa corruptível? É uma coisa que pode se acabar, que pode se deteriorar, que pode apodrecer. Então aquelas coroas de louro que era tirado e confeccionado com as folhas lustrosas, logo depois, você sabe disso, quando se corta um galho, logo ele murcha e seca, 2, 3 dias secou, murcha, é corruptível, que pode ser corrompido, que pode ser roubado, pode ser tomado, e assim por diante. Tem um hino muito antigo do Marcos Antônio, não sei se vocês conhecem, que fala sobre uma coroa de um atleta, ou uma medalha de um atleta que foi colocada no museu. Fala sobre a coroa de um rei, que era um grande rei, mas morreu e a coroa ficou no museu. Mas Jesus recebeu uma coroa de espinhos, e por causa dessa coroa de espinhos é que nós estamos aqui esta noite adorando e glorificando o nome de Jesus. Então ele vai dizer que nós também estamos correndo uma carreira. Ele vai dizer aqui, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então naquele tempo não tinha medalha de ouro, de prata e de bronze, era só um vencedor, só um. Quem chegasse primeiro vencia. Só um, todos correm, mas só um leva o prêmio. Aí ele vai dizer: correi de tal maneira, né? A colocação aqui tal maneira é uma expressão que não tem definição. Deus amou o mundo de tal maneira. Porque o Espírito de Deus usou a expressão tal maneira? Porque não existe palavra no vocabulário para expressar o tamanho do amor de Deus. Quando Paulo usa a expressão correi de tal maneira, ele está dizendo aqui que não existe esforço suficiente que você deva fazer para alcançar o prêmio. Porque tem gente, me perdoa a sinceridade, que ele acha que vai chegar no céu do jeito que está aí. Mas ele está dizendo aqui que você tem que se esforçar de tal maneira, correr de tal maneira que alcance esse prêmio. Essa expressão significa, indica que não será fácil, que não será de qualquer maneira que nós vamos conseguir terminar a carreira, alcançar a coroa incorruptível. Qualquer prêmio que você ganhar aqui, qualquer sucesso que você alcançar aqui é corruptível, irmão. Eu estava ouvindo, eu até falei na escola dominical domingo de manhã, né? Um jogador apareceu no meu celular, tá? Eu gosto de ver algumas coisas sobre motivação. E o Ibrahimovic, que é um atleta europeu, ele estava falando acerca dos
dos jogadores de futebol que estão encerrando sua carreira no Oriente Médio, na Arábia Saudita, ganhando milhões de dólares. E ele dizendo que eles vão morrer e não vão conseguir gastar o dinheiro que eles estão ganhando. Porque o repórter perguntou para ele se dinheiro, poder e dinheiro era o tudo da vida, trazia a felicidade. Ele disse: não. Pelo contrário, a pessoa, quanto mais ele ganha dinheiro, mais dinheiro ele quer alcançar. Nunca está contente com o que possui. E ele falou uma coisa que eu já falei aqui há muito tempo, que felicidade, não existe felicidade permanente, existem momentos felizes. Ele disse: eu posso estar feliz hoje, e daqui a algumas horas, amanhã, eu posso estar passando por uma dificuldade. Então tudo que você alcançar aqui nesta terra é corruptível. Jesus vai falar isso em Mateus 6. Ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Então Jesus está dizendo que eles estão correndo para alcançar uma coroa incorruptível, ou melhor, corruptível. Esses atletas corriam para alcançar uma coroa corruptível, e nós estamos correndo para alcançar uma coroa incorruptível, que não pode ser corrompida, que não pode ser deteriorada, que se você conquistar, ninguém poderá mais tomar de você. Se nós chegarmos lá, não tem mais como perder a salvação, não tem como mais pecar, não tem mais como errar, não tem mais como ser tentado, não tem mais como sofrer, porque nós alcançamos a coroa que não pode ser corrompida, o prêmio que não pode ser corrompido. Então tem muito crente desses dias de hoje, eu vou falar sobre o prêmio, mas tem muita gente desses dias de hoje confundindo as coisas. Ele está trocando aquilo que ele já ganhou, incorruptível, por aquilo que é corruptível. Está trocando Deus pelas coisas da terra, pelas coisas do mundo, pelas coisas desta vida, que será corruptível. Tem deles que quando morrer, o máximo que vai deixar é uma guerra entre os filhos para dividir a herança, sem ter mais tempo para Deus. Não que você não possa trabalhar honestamente e alcançar, mas você não pode nunca permitir que estas coisas façam com que Deus não tenha mais a primazia na tua vida. Uma coroa que pode ser corrompida, que pode ser tomada, que pode desaparecer. Paulo está dizendo que nós vamos alcançar uma coroa incorruptível. Estamos correndo uma carreira. Nessa carreira, nós não estamos disputando com os nossos irmãos. Ele está dizendo aqui: correi de tal maneira que eu alcancei. Só que nesta carreira que nós estamos correndo, que eu estou correndo, que você está correndo, que o Sérgio corre, que a irmã Gilda está correndo, que o Ismael está correndo, eu não estou disputando com ninguém aqui, nem você está disputando com ninguém aqui para chegar primeiro do que ele. Todos nós estamos correndo a mesma carreira, e esta carreira nós não estamos disputando com os nossos irmãos para vermos quem é melhor, quem é maior, quem faz mais sucesso, quem fica mais famoso, quem chega mais longe. Esta carreira que Paulo está falando aqui, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. Aleluia. Não é quem chega primeiro, porque na corrida, naquele tempo na Grécia, era coroado quem chegava primeiro. Muitos corriam, mas só era coroado um que chegava primeiro. Na carreira para o céu, é coroado quem chega lá, quem alcança a eternidade, e não apenas quem chega primeiro. Pelo contrário, o tribunal de Cristo será o lugar de maior surpresa que se verá, o que os crentes verão. Se você, servindo a Deus, você acha que Deus te surpreende, Ele nos surpreende, você vai ter surpresa mesmo. Se chegar lá, é quando chegar no tribunal de Cristo. Aí é que você vai ver surpresa. Porque, Flávio, vai ter muita gente que você pensava que ia estar lá e não vai estar. E vai ter muita gente que você achava que não ia estar e vai estar.
tribunal de Cristo, além de ser um tribunal que vai galardoar os salvos, aqueles cujas obras suportaram a prova do fogo, aqueles que não trabalharam para Deus com obras de madeira, de feno e de palha, além de coroar os salvos, ele vai ser um tribunal de surpresa. Estava pregando um congresso em Frutal, e uma senhora foi comprar um livro meu, e ela disse: posso abrir um diálogo contigo? Eu disse: pode. Ela falou: eu sou enfermeira, eu estava no hospital no período mais alto da pandemia, desviada do Evangelho, afastada de Jesus. Ela disse: as pessoas chegavam no maior pico da pandemia, e nós tínhamos que escolher quem nós iríamos entubar e quem ia morrer. Mas todas as vezes, pastor Arnaldo, que nós íamos entubar uma pessoa, eu, desviada, perguntava para a pessoa que ia entubar: você conhece Jesus? Não, não conheço não. Olha, não importa qual seja a religião que você tenha, aceite Jesus como Salvador da tua vida, ela dizia. E ela disse que muitas dessas pessoas aceitavam Jesus aos berros, chorando, e dali partia para a eternidade. Pessoas que nunca, talvez foram crentes, que nunca tomaram uma santa ceia. Ela chegou um tempo, pastor, que os médicos, nesse movimento, o médico e a equipe de enfermagem passou tanto ter credibilidade em mim, que já perguntava para mim: e aí, quem deles aí a gente entuba? O que você diz? Perguntava para ela. Ela disse: só que terminou a pandemia e eu não voltei para Jesus. Estou aqui com a bolsa, dentro da minha bolsa tem uma bolsa de, como é que chama aquelas bolsas que a pessoa usa fora? Esse negócio aí. Porque me deu um câncer no estômago e no reto. Foi assim que eu voltei para Jesus. E eu fiquei pensando sobre essas pessoas que Jesus salvou na última hora, e naqueles que estão na igreja há tanto tempo, que por não estar correndo a carreira como deveria correr, não vai chegar onde estas pessoas chegaram. E aqui é claro que eu não estou dizendo isso, cada um faz sua autoavaliação da sua vida diante de Deus. Nós estamos correndo a carreira, mas eu não estou disputando com ninguém, e nem você está disputando com ninguém, porque no céu, repito, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. Não ganha. Nós não estamos correndo para saber quem é o melhor ou o maior, mas sim nós estamos correndo contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra o mundo, contra Satanás e contra tudo quanto pode nos impedir de entrar no céu. A sua corrida não é com seu irmão, a sua corrida não é contra a pessoa que você congrega, a sua corrida é contra você mesmo, é contra a sua carne, é contra o mundo, o pecado, a tentação, é contra as ciladas do diabo, é contra as obras da carne, é contra tudo aquilo que está te impedindo de ter uma vida relacional com Deus, que faz com que você tenha apenas uma religião, mas não uma intimidade com Deus. Deus nos chamou para ser religioso, Deus nos chamou para ser adorador. 2 Timóteo 4:7, Paulo vai dizer assim, lutei o bom combate, terminei a corrida, terminei a carreira. Paulo vai falar da corrida de novo. Combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, e permaneci fiel. Aqui está o segredo. Terminei a corrida e permaneci fiel. Aí ele continua, você conhece o texto. Agora o prêmio me espera. Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, já está preso a segunda vez, ele sabe que vai morrer. O Espírito de Deus já tinha lhe revelado que ele iria morrer. Ele disse: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação por aspersão no santuário. Combati o bom combate,
terminei a carreira e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. Qual é o prêmio? Ele vai dizer: a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim. Por isso que eu disse que não ganha quem chega, mas não ganha ou melhor, não ganha só quem chega primeiro, mas todo mundo que chega. Ele está dizendo: e o prêmio não será só para mim, mas para todos. Para quem? Todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Glória a Deus. Está dizendo: Timóteo, o prêmio, eu vou pegar o meu prêmio, mas eu preciso deixar escrito, registrado, que o prêmio não é só para mim. O prêmio é para todos aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Ser crente é uma coisa, esperar a volta de Jesus é outra coisa. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo... Baixa mais esse microfone aqui, está muito alto no retorno. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Paulo vai dizer assim: portanto, uma vez... Abra aí. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Abra aí. Ei, Caldeli, rapaz, bom soldado, irmão. Bom soldado já sabe, né? Fez uma vez já. Vamos lá, lê aí, Caldeli. Hebreus 12, 1. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Olha aí. Especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com a perseverança. Faça o que mesmo? Corramos. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Corramos a corrida. Irmão, eu fui atleta. Então eu estudava no colégio interno. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Manhã, tarde e de noite. De segunda a sexta. Então, lá no Nordeste tinha os jogos das escolas agrotécnicas do estado do Nordeste. E eu defendia a seleção da minha escola. Então o que acontecia? A aula começava às 7 da manhã. Então o nosso professor de educação física nos acordava 4 horas da manhã, para nós irmos para o rio, que tinha um rio perto do colégio, para nós fazermos exercício e preparação física para os jogos das escolas agrotécnicas. E lá, para adquirirmos força física, além de correr na areia, pendurava pesos nos pés, para podermos desenvolver musculatura e força física. Só que nos dias dos jogos, nós não podíamos correr com esses pesos. Esses pesos só eram usados no dia do treinamento, mas não no dia dos jogos oficiais. Olha a linguagem, nessa linguagem aqui que eu vou ler para você. Portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, olha o que Paulo diz: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Então Paulo está dizendo aqui que na carreira para o céu, na carreira para a eternidade, todo impedimento que me impede de correr com liberdade, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, irmãos? Tenho que me livrar deles. Tenho que jogar fora todo o peso que me impede de desenvolver com qualidade a minha função, a corrida que eu fui chamado para correr. Ele vai dizer: livre-se do peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha, corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, diante de cada crente que Deus chamou para correr uma corrida, Ele te chamou e colocou uma corrida diante de você, sua vida, seu chamado, seu ministério, seu propósito, sua função no corpo de Cristo. E Paulo está dizendo: deixe o embaraço, tire o peso, tudo que atrapalha de correr, corra livremente
a corrida que Deus colocou diante de você, para que você alcance o prêmio. Irmão, isso aqui é sério. Que prêmio nós estamos buscando? Que prêmio você está buscando? Abra aí, por favor, Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Ele fala aqui: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém o incorruptível. Pois eu assim corro não como coisa incerta, e combato não como combatendo no ar. Que prêmio? Correi de tal maneira que alcance esse prêmio. Qual é o prêmio que Paulo está falando? Filipenses 3,14. Leia, Caldelinho. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Olha só, ele está dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio, ou para o prêmio. Leia de novo, meu irmão, eu me perdi. Esforço-me para chegar ao fim da corrida. Para chegar ao fim da corrida. Paulo chegou lá, né? E receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu. O prêmio é o qual? O prêmio é o que mesmo? Chamando ao céu. O prêmio é o céu. Em Cristo Jesus. Pronto. Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo. O crente tem um alvo, irmão. Se o seu alvo é vir para a igreja, tem. Hoje eu vou para a igreja para casar. Volto. Não pode sair da igreja, não fica aqui não. Eu fui para a igreja para ficar rico. Não, você está no lugar errado. Não, eu estou na igreja para fazer sucesso. Não, você pode fazer isso. Por que eu preparo esse tipo de doutrina para ministrar hoje? Porque, pastor, por que o senhor não prega mensagem de autoajuda? Não, a mensagem de autoajuda já tem na internet. Pode procurar lá, 7 passos para alcançar o sucesso. Então eu me dedico aqui numa única coisa: te ensinar a chegar no alvo. Terminar a carreira que te foi proposta. Esta é minha propositura como pastor, há 20 anos como pastor desta igreja. Ensinar-vos a alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Porque Paulo aqui, a palavra prêmio aqui é resumido. Porque céu, irmão, abrange muita coisa. Eu coloquei aqui: é evidente que esse prêmio é a vida eterna, é a salvação da alma, que é o alvo mais precioso da vida do cristão. Mas não é só isso que nós alcançamos quando nós temos a vida eterna, porque a vida eterna é um privilégio, é extraordinário. Quem chegar no céu, quem viver eternamente com Deus, porque, irmão, não tem meio termo. Ou a pessoa vai viver eternamente no céu, ou ela vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Não é nem no inferno, porque o inferno nem é o lugar final dos mortos. O inferno é apenas um lugar temporário, onde estão os mortos que morreram sem Jesus. Mas depois do juízo final, até a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E eu vou dizer uma coisa, e eu espero que nenhum que está aqui esta noite um dia vá para lá, porque se um dia você for para lá, você vai se arrepender de eternidade a eternidade, de não ter valorizado o prêmio que Jesus Cristo te deu quando morreu por você na cruz do Calvário. Eu estava vendo esta semana, vocês sabem que mataram uma cantora na Bahia. O marido matou. Aí foi uma revolução lá na Bahia e tal, e o povo querendo linchar o rapaz e tal. Mas aí eu fui estudar a história. Aquela moça, irmão, cantora, filha de crente, nasceu na igreja, se criou na igreja, estava noiva na igreja, com o rapaz da igreja, crente, irmão. E aquele homem que a matou, do mundo, deu uma de crente, seduziu ela, um espírito de sedução, porque hoje nós temos infelizmente hoje nós temos uma deficiência dentro da igreja. Hoje, me perdoa a sinceridade, hoje a maioria dos crentes na igreja são mais carnais do que espiritual. E aí
o espírito de discernimento na igreja está desaparecendo. E aquela moça terminou o noivado. Tinha muito dinheiro, pagou a passagem do noivo para ir embora para outro estado. E Deus falou, a mãe dela falou para ela: minha filha, não case com esse homem não. Não case com esse homem não. Esse homem não é de Deus. Veio do mundo. Porque tem pessoas, vou falar, irmão, tem pessoas que casam com pessoas do mundo, crente na igreja, criado na igreja, nascido na igreja, sabendo que é errado, casa, e achando que Deus vai salvar, vai sofrer a vida toda. Salvo exceção, algum vai se converter. E aí o que acontece? A mãe dela, Deus mostrou para a mãe dela, e a mãe dela foi igual para ela e disse: minha filha, Deus me mostrou esse homem matando você. Mas ela ouviu a mãe dela? Ela ouviu Deus? Aí eu estava ouvindo uma mulher cristã no Brasil, muito famosa e muito crente, dizendo: fulano de tal, vocês estão tudo achando que fulano de tal está no céu? Dizendo que foi para o céu. Ela abriu a Bíblia e mostrou: ela está no inferno. Foi mostrar todos os princípios que ela quebrou: desobediência à mãe, desobediência à voz de Deus. Foi mostrando todos os princípios que ela quebrou. E desse jeito tem muita gente dentro da igreja. Morre, a gente faz o culto fúnebre, canta os hinos Que Saudosa Lembrança, e a gente está pensando que está subindo, está descendo. Porque eu vou te falar uma verdade aqui esta noite: se tem uma coisa que Deus não quebra, é princípio. Se tem uma coisa que Deus não dá, é jeitinho. Eu não tinha parado para observar, mas quando eu fui ver uma análise dessa irmã, que é muito conhecida no Brasil, eu falei: rapaz, essa irmã tem razão. Essa menina realmente está no inferno mesmo. Se você for olhar os princípios bíblicos que ela quebrou, você vai perceber que realmente o negócio é sério. Então não tem meio termo: ou é vida eterna ou é fogo eterno. Então, que prêmio? O céu, que abrange tudo, todo, porque nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Agora, devemos nos esforçar pelo prêmio. Diga aí para o irmão que está do seu lado: você deve se esforçar para alcançar esse prêmio, meu irmão. Irmão, me perdoe, eu sei que vai chegar um tempo, e já é bíblico, que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Mas te fazer uma pergunta: você acha que vai chegar no céu desse jeito aí, de qualquer maneira? Você acha que nós vamos entrar no céu de qualquer maneira? Irmão, presta atenção numa coisa, Deus não disse na sua palavra: gente, sejam honestos como eu sou honesto. Ele não disse, meus filhos, sejam prósperos como eu sou próspero. Não, ele não disse. Ele não disse: sejam fiéis como eu sou fiel. Ele não disse. Ele disse: sede santos como eu sou santo. Nós devemos nos esforçar. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, e aquele que quer entrar nele empreende força para entrar. E nós estamos servindo a Deus, como diz lá no Nordeste. Talvez você não sabe o que é isso, né? Quando a pessoa vive uma vida à toa. Fulano de tal vive uma vida landelon, uma vida à toa, de qualquer maneira, um cristianismo vazio, superficial, sem graça, e acha que vai entrar no céu. Paulo, olha o que Paulo disse aqui, meu irmão: eu corro, não como a coisa incerta, combato, mas não como batendo no ar. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando da luta de boxe.
Ele está falando aqui do boxeador, porque ele não está falando aqui na Olimpíada. Tem tudo quanto é tipo de modalidade numa Olimpíada, dentre elas o boxe. Então ele está dizendo aqui, ele está falando do atleta que corre, e ele está falando do atleta que está no ringue, tentando acertar o seu oponente. Só que ele está falando assim: eu estou combatendo, mas o murro que eu dou não é para atingir o ar de qualquer maneira. Tem um alvo certo, tem um objetivo certo. O que é que Paulo estava dizendo? Eu sei aonde é que eu quero chegar. Pode aqui embaixo acontecer o que acontecer, mas quando eu combato, eu sei aonde é que eu quero acertar. E eu quero chegar no céu, eu quero alcançar o céu. Bendito seja o nome de Jesus. Na nossa corrida contra o mundo, porque eu repito, a tua luta não é contra o teu irmão, não. A irmã comprou uma roupa tão bonita, eu vou comprar uma melhor para mostrar que eu sou mais bonita. Não, a tua corrida não é contra teu irmão. A tua corrida é contra a carne. Na nossa corrida contra o mundo, contra a carne, os prazeres pecaminosos, as vaidades da vida. Nessa luta contra esses oponentes, aí sim, só um levará o prêmio. Ou você ganha ou o mundo ganha. Ou você ganha ou Satanás ganha. Ou você ganha ou os prazeres pecaminosos ganham. Ou você ganha ou a carne ganha. Contra esses oponentes, só um ganha. Quem é que está prevalecendo hoje na tua vida? Paulo fala do prêmio que nós estamos buscando, que nós devemos nos esforçar pelo prêmio, e fala acerca do cuidado para não ficar reprovado. Ele vai dizer assim, antes, versículo de número 27, antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que adianta o Sérgio nos cultos de evangelismo ganhar tanta gente para Jesus se você ficar reprovado? Que adianta eu ter sido pastor 20 anos nessa igreja, passado por tantas dificuldades para chegar onde cheguei, se no final for reprovado? Então o que Paulo está nos ensinando aqui, para que nós não sejamos reprovados? Porque a palavra reprovado, ela vem da palavra grega chamada adóquimos, que significa reprovado em prova, rejeitado. O que acontecia? Naquele tempo, vou explicar o que significa adóquimos. Quando se negociava no comércio, na feira, sempre existiu gente trapaceiro, né, irmão? Trapaceiro sempre existiu, é impressionante. No nosso meio tem também. Eu estava ouvindo a Sarah Shiver falando essa semana, dizendo que hoje o que mais tem no meio dos crentes é gente. Por isso que eu tenho que falar uma coisa, no nome de Jesus, seja crente em Jesus. E não se importe com quem diz que é crente e vive dando mau testemunho, dando mau exemplo, se comportando mal, dizendo que é crente aqui dentro e lá fora é mundano, trapaceiro, sem vergonha. Seja crente, meu irmão, independente de quem está sentando ao teu lado e está dando mau exemplo. Seja você luz do mundo e seja você sal da terra. Pode o pau cair a folha, em nome de Jesus Cristo. Olhe para Jesus, porque daqui para frente, irmão, vai ser aquilo que nós pregamos na terça-feira passada.
Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes. Serão daquele jeito ali, meu irmão. Nós vamos ter que conviver com essa classe de pessoas dentro da igreja. Inevitável. Vai ser inevitável. Então faça você a diferença. Veja bem. Então naquele tempo, quando se ia negociar na feira, o pessoal, uma turma que sempre tem, né? Aprendeu a corromper as moedas de prata que se comprava, negociava, colocando outro tipo de metal dentro da moeda de prata, para que pudesse tirar mais prata da moeda e poder fazer outras moedas. Então muitas das vezes existiam muitas moedas falsificadas no comércio. Então alguns homens se tornaram especialistas em identificar as moedas verdadeiras e as moedas falsas. Como era que fazia? Então na feira tinha uma pessoa que era especialista. Se eu chegasse para comprar um produto do presbítero Arnaldo e a moeda de prata que eu desse para ele era falsificada, o adóquimos, o mestre, o entendido no assunto, ele pegava aquela moeda de prata, ele tinha uma pedra de mármore, ele jogava aquela moeda para cima. Quando a moeda caía em cima da pedra de mármore, quando era prata fazia um tipo de barulho, quando era falsificada fazia outro tipo de barulho. Quando o barulho não era o barulho da moeda de prata, o que ele falava? Ele dizia reprovado, falsificado. Tá bom, você não entendeu, eu vou explicar. O Espírito Santo está jogando muito crente para cima, para ver qual é o barulho que ele está fazendo quando bate na pedra. E vai ser triste naquele dia, quando muitos acharem que serão aprovados, ele dizer, reprovado, não sei quem é você, não sei quem é. Isso é sério, irmão. Ficar reprovado significa ser reprovado em prova, é ser rejeitado. E não há coisa mais triste para um crente, depois de ter passado a vida toda na igreja, mas depois de forma relaxada, ser reprovado por Cristo. Leia aí, Caldeli, para nós, vamos ler. Daniel capítulo 5, versículo de número 25. Daniel capítulo 5, versículo 25. Daniel capítulo de número 5, versículo de número 25. Achou aí, meu filho? Foi arrebatado? Outro irmão pode ler para você aqui. É porque é a tradução dele. Para deixar o posto, o soldado tem que pedir permissão. Eu não coloquei essa daqui, senão já teria lido. 5:25, pastor. É. Esta é a inscrição: Mene, Tekel Parazim. Mais? Pode ler o seguinte. E este é o significado da mensagem. Mene significa contado. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa pesado. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Parazim significa dividido. O seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Esse foi o dia em que Belsazar foi testado por Deus e reprovado. Pesado fostes na balança e fostes assados em falta. Leia aí 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1. Vamos ver um outro homem que foi reprovado por Deus.
1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1. Finalmente, o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Eu o quê? Eu o rejeitei como rei de Israel. Na nossa tradução diz assim: ô Samuel, até quando tu terás dó de Saul, já tendo eu o rejeitado? Pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei em Israel. Então veja bem, quem escolheu Saul? Deus ou os homens, irmãos? Deus ou os homens? Tem uns pregadores por aí que diz que Saul foi o rei escolhido pelos homens e Davi um rei escolhido por Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Porque o que eu sei pela Bíblia, Deus escolheu Saul. Ele elegeu Saul como rei. Só que Saul, 2 anos de reinado, ficou 38 anos desviado. 38 anos, 40 anos que ele reinou em Israel, 38 anos ele reinou desviado. Porque tudo que Deus mandava Saul fazer, ele fazia o contrário. Ou ele fazia, mas acrescentava algo que ele achava que era certo dele mesmo. De forma que chegou um tempo que Deus disse: não, é a hora de colocar Saul à prova. Colocou Saul à prova na questão dos amalequitas. Manda matar tudo, não fica nada. Aí ele traz os animais. Para que esses animais? Para oferecer ao teu Deus. Ele nem disse ao meu Deus, mas o teu Deus, Samuel. Não, você está enganado. Deus tem mais prazer em que obedeça a sua palavra do que ele ofereça sacrifício. Reprovou Saul. Ele não foi aprovado. Agora, para nós encerrarmos, qual é o conselho de Paulo para não ficarmos reprovados? Qual é o conselho de Paulo para não ficarmos reprovados? Lê o versículo 27, Caldali, na sua tradução. Conselho de Paulo para não sermos reprovados. 1 Coríntios 9, 27, do texto que nós lemos. Mas sujeito o corpo a uma dura disciplina. Olha só, segura aí. Sujeito o meu corpo a uma dura disciplina. E a um trabalho rude. A um trabalho rude. De outra maneira receio que. De outra maneira receio que. Depois de ter pregado Cristo aos outros, eu próprio não venha a ser desclassificado. Olha só. Paulo é aquele atleta que quer chegar no céu e está com medo de ser pego no exame antidoping. Eu estou aqui usando parafraseando. Não tem, naquele tempo não tinha. Estou só dizendo, quer dizer, tipo assim, o cara ganhou, mas quando fez o exame químico, o cara tomou anabolizante então foi desclassificado. Um exemplo. Então o que ele está fazendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai pegar o seu corpo, e corpo aqui é um termo geral para a carne, para as tendências da carne do homem, e vai fazer o que com o corpo? O que ele vai fazer? Uma dura disciplina. Vai pegar esse corpo e vai colocar uma dura disciplina. Um tratamento rude. Veja bem, na nossa tradução diz subjugo, sub embaixo, né? Jugo. Coloca o meu corpo debaixo de um jugo. Significa estar sob o domínio de dominar moralmente ou reprimir. Ah, pastora, essa é a desculpa, né? Toda desculpa de crente carnal é essa. A carne é o quê? É fraca. Mas só que a carne não é fraca só para você, a carne também é fraca para mim. Para ele. A carne é fraca para todo mundo. Só que se você andar em espírito, você não vai satisfazer as cobiças da carne. Essa é a diferença. Então ele disse: que adianta eu ter fundado tanta igreja
E no final de tudo, eu ser desclassificado. Então, para eu não ser reprovado, para eu não ser desclassificado, eu vou colocar o meu corpo debaixo de um jugo duro, de uma dura disciplina. Eu vou reprimir os desejos da carne, eu vou dominar sobre eles, porque uma coisa é os desejos da carne te dominar, outra coisa é você dominar os desejos da carne. Irmão, não tem um crente do púlpito à porta que não tenha desejo da carne aqui. Agora, uma coisa é o desejo da carne te dominar, e outra coisa é você dominar os desejos da carne. Oh, glória ao nome de Jesus. E tudo aquilo que me domina e te domina, você é escravo daquilo que te domina. E se você está em Cristo, então você não é mais escravo de nada, porque Jesus nos libertou do poder do pecado e do poder da morte. Oh, glória ao nome de Jesus. Então veja, nós vemos Paulo falar mais claramente em Filipenses 3:7. Filipenses 3:7, ele vai dizer assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas, todos o quê? Todas as outras coisas são insignificantes. Pagou meu tablet aqui, irmão. Volta aqui, meu filho. Será que é a bateria? Ainda bem que está chegando no final. Veja bem, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. Paulo está aqui falando, irmão. Paulo está falando aqui do que ele era. Quem era Paulo, irmão? Quem era Paulo? Se juntar nós tudinho aqui, não dá uma canela de Paulo. Canela, né? Aqui é canela, que chama canela também. Se juntar nós tudinho que está aqui, nós não dá uma canela de Paulo. Olha se der o dedo de mindinho de Paulo. Primeiro, para começar, já perdemos nessa. Nenhum de nós aqui foi arrebatado ao terceiro céu, viu a Deus e ouviu coisas inefáveis. Pronto. Nenhum de nós escreveu 13 cartas que está no Novo Testamento, que é a base doutrinária da igreja. Nenhum de nós estudou aos pés do maior mestre Gamaliel. Mas Paulo está dizendo: vocês são judeus, eu também sou. São hebreus, eu também sou. Da tribo de Benjamim. Fariseu, eu era, segundo a lei, eu era fariseu e considerado irrepreensível. Irrepreensível. Mas tudo isso eu considerei menos do que lixo. O que é lixo, irmão? O que é lixo? Lixo é lixo. E menos do que lixo é o quê? Hã? Não tem nem palavra para dizer o que é. Ele está falando aqui: todas essas coisas eu as considerei menos do que lixo, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, fique de pé com ele e diga para ele assim: meu irmão, nenhum sucesso vale o fracasso de tua fé. Diga para ele: de nada adianta você ganhar o mundo todo, perder sua alma. Fale para ele: você já tem o maior tesouro que o mundo não tem. Você tem a Cristo. Zele por Ele, seja fiel a Ele, seja obediente a Ele, adore a Ele. Oh glória, Ele já conquistou o prêmio. Oh glória ao nome de Jesus. Quando Ele morreu por você na cruz do Calvário, bendito seja o nome de Jesus. Ele já conquistou para nós. Tudo
isso eu considerei como nada. Na tradução mais tradicional diz, eu considerei como esterco, eu considerei como estrume, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele era poliglota, ele era advogado. Sabia que Paulo era advogado? Você sabia que Paulo não precisou de advogado para comparecer diante de César? Ele mesmo fez sua defesa, porque ele era advogado, ele era psicólogo, ele era tudo. Paulo era um erudito, e ele diz, tudo isso eu considerei nada, para que eu pudesse ganhar Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aí tem crente que não pode ganhar uma merreca, não pode andar num carro novo, não pode comprar uma casa melhor, que ele já acha que tem um rei na barriga. Meu irmão, para isso aí é nada, isso é lixo. Você tem Cristo, que é maior do que todas as coisas. Olha a barrai, do resto, inimigo que andará barrai. Marabacassúria. É melhor você ter Cristo e não ter nada do que ter tudo e não ter Cristo. Deus colocou uma carreira diante de você. Você tem que correr a carreira, tem que tirar os embaraços, tem que tirar os pesos das pernas, para você alcançar o prêmio. Paulo está dizendo que para ter mais de Cristo, para poder ver se de alguma maneira alcançava a ressurreição dos mortos, ele renunciaria a tudo que fosse um empecilho à sua carreira, para ver se de alguma maneira eu alcance a ressurreição. Porque, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu e você não subir, Jesus não vier na nossa época no arrebatamento, e eu e você morrer e for sepultado, na esperança de ressuscitar, e quando Jesus Cristo vier você não ressuscitar, de que valeu a pena você ser crente? Mas o que ele está falando aqui? Eu renuncio todas essas coisas para que eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Porque quando ele vier, mesmo eu estando no pó da terra, eu vou ouvir a voz do Senhor dizendo: levanta-te, Arnaldo, e venha ao meu encontro. Bendito seja o nome de Jesus. Vou pegar o meu corpo e vou reduzir à escravidão, vou colocar ele debaixo de uma disciplina séria, para que eu não esteja pregando os outros e eu mesmo fique reprovado. Não adianta você ficar dizendo para alguém: Jesus te ama, e você reprovado. Vá para a igreja e você reprovado. Vamos para o culto e você reprovado. Não adianta. Você precisa terminar a tua carreira e dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Oração, jejum, palavra, culto, disciplina do crente. Oh glória. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Oh glória ao nome de Jesus. Você está preocupado se alguém vai chegar e você está ficando para trás, reprovado. Ele está dizendo: coloquei uma carreira diante de você, tirai todo o peso que te atrapalha, o embaraço, o pecado que tão de perto te rodeia.
nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor. Glorificado seja teu nome para sempre. Bendita seja a tua graça, tua glória, tua força, tua bondade. Glória ao nome de Jesus. Oh, Jesus. Corra a carreira que te está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, até que alcance o prêmio. Enquanto não alcançarmos o prêmio, a guerra, a luta, a tentação, a levante, oh glória, mas subjugue o corpo, se autodiscipline, oh glória, para que não seja reprovado em prova, para que não seja desclassificado. Nenhum soldado que luta se embaraça, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E o soldado não será coroado se não lutar legitimamente. Glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Espírito de Deus, nós te adoramos esta noite, Jesus. Pedimos a tua graça e a tua força, para que tenha sempre a primazia na nossa vida, possamos te servir com fidelidade, com obediência. Nos ajuda, Senhor, a praticar as disciplinas cristãs na nossa vida. A árvore que está plantada junto a ribeiros de águas dá o fruto a seu tempo, suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará, porque está plantada junto a ribeiros da palavra, da oração, do jejum, da santidade, da obediência, da intimidade, do relacionamento contigo, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, porque nós não estamos aqui disputando uns com os outros, porque o prêmio é para todos os que amam e aguardam a tua vinda. Oh Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Dá-nos ouvidos espirituais e não ouvidos rebeldes, para que pratiquemos o que teu Espírito tem falado à igreja, porque tudo está anotado nos cadernos divinos, nos livros de Deus, e serão abertos nos dias ou no dia do juízo. Todas as palavras que ouvimos, todas as pregações que foram ministradas, todas as ministrações que o Espírito falou conosco, estão registradas nos livros de Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes da tua palavra e não somente ouvintes. Te pedimos isto, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.